E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de matemática hoje. Dá uma olhadinha comigo. O nosso objetivo hoje é reconhecer e traduzir situações expressas em linguagem natural para a linguagem algébrica. Compreender e resolver expressões algébricas utilizando as propriedades fundamentais das operações. Tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos pensar um pouquinho? Você sabe o que é uma expressão algébrica? E para que serve? Vamos lá. Ó, uma expressão algébrica é uma expressão que contém letras e números. As letras, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas, né? Uma das duas palavras, né? Variável ou incógnita, certo? E elas representam valores desconhecidos, ok? As expressões algébricas, elas servem para generalizar ideias, ou seja, transformar uma ideia representada em linguagem normal, né? Linguagem natural, língua portuguesa, nosso idioma, enfim, né? Em linguagem matemática. Então é uma tradução, uma generalização de situações problema, tá? Então ela serve para generalizar ideias e representar situações nas quais se podem aplicar diversos valores, tá bom? Vamos nessa. Tem um exercício para você. Confere o exercício comigo. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma expressão que permita calcular a idade que Karina tem hoje. Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos escrever uma expressão algébrica, uma equação, alguma coisa que me permita entender a idade que a Karina tem hoje.
tá? Sabendo que a Karina terá 37 anos daqui a 5 anos. Eu tenho certeza que você já sabe aí quantos anos a Karina tem agora. Mas, supondo que fosse um raciocínio muito difícil de se definir, de que maneira eu poderia usar letras, números para representar essa situação? Bom, a idade que a Karina tem hoje é X. O que mais eu sei? Que X aumentando 5 anos vai resultar em 37 anos. Então dá uma olhadinha lá comigo. Ó. Então, X mais 5 é igual a 37. Bem tranquilo, né? Essa expressão, na verdade não é uma expressão, é uma equação. Né? Tem um sinal de igualdade, tem uma comparação entre valores, tem uma equação, ok? Essa equação, ela representa a idade que a Karina tem hoje, porque o X é a idade da Karina hoje. Aumentando 5 igual a 37 é o fato do problema, que a idade que a Karina tem hoje, aumentando 5 anos, passa a ser 37 anos, certo? Então, tá aqui a minha sentença de 1, 2, 3, 4 linhas, representada em uma equação pequenininha, beleza? Vamos continuando. O exercício 2, ele fala assim, ó. Escreva a expressão algébrica que representa a área total da figura abaixo. Então, eu tenho um retângulo e tenho outro retângulo, tá? Nesse retângulo, o lado é x e o outro lado é y. Nesse outro retângulo, o lado é 3 e o lado é x. Ou então, se você pensar na figura maior o que eu tenho? Eu tenho o lado x e tenho o lado y mais 3. Porque é o pedaço y mais o pedaço 3, tá? Pensou? Acompanhou a ideia que o professor te deu? Então agora é hora de você fazer no papel e me dizer a resposta quando a gente voltar.
Muito bem, gente. Como é que vai ficar a resposta desse exercício? Vamos conferir? Olha lá. Esse lado aqui é x e esse lado aqui é y mais 3. Então vai ficar como? Vai ficar x vezes y mais 3. Ok? Então, essa é a nossa ideia. Comprimento vezes largura, até porque eu estou falando da área de um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Comprimento vezes a largura. Beleza? Então, acertou aí o exercício? Então, muito bom. Se você não conseguiu, dá uma olhadinha aqui comigo na correção e arruma aí o que você escorregou, o que você fez errado. Então, x vezes y mais 3. Tranquilo? Vamos nessa então. Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre o uso de letras para representar números. Então acompanhe a história comigo, a anotação que tem aí no slide, que é bem interessante, tá? Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Por quê? Porque eu usava palavras para representar as ideias. Então, quando eu dizia um número mais 3, eu tinha que pensar um número mais o 3. Nunca tinha passado pela cabeça dos matemáticos usar uma letra, as letras que eles utilizavam, né? Então, tudo se tornava mais difícil, pela falta de símbolos, né? Em algumas épocas, o conhecimento matemático que a gente tem hoje, ele existiu sem a existência dos números que a gente conhece hoje. Então imagine, tudo que nós sabemos sobre matemática, sem números, sem símbolos, sem as letrinhas, deve ser tudo mais difícil, né? Então, veja como é importante tudo que nós alcançamos, tudo que nós descobrimos, tudo que nós já sabemos fazer em matemática, né? Foi um matemático francês chamado François Viète, né? 1540 a 1603. Certo? Ele viveu nessa época. Olha como ele viveu um pouquinho, 1540 até 1603. Ele introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Então, os símbolos que nós usamos hoje, mais, menos, vezes, dividir, porcentagem, né? As letrinhas representando valores desconhecidos, são ideias que vêm dessa época, de 1500 para frente. Tá? Só que se você parar para pensar, existem conhecimentos matemáticos que datam de mais de 1000 anos, mais de 2000 anos. Né? Então, a maior parte desse tempo, esses conhecimentos matemáticos existiram sem a presença dos sinais operatórios que nós usamos hoje e sem os números que nós usamos hoje. Então, veja o quanto nós evoluímos. Bacana, né? Então, tá aí. Importante você pensar o seguinte, as expressões algébricas, elas podem aparecer também em geometria. Dá uma olhadinha, ó. A área de um retângulo equivale ao quê? Ao produto do comprimento e da largura. Como é que eu posso transformar isso numa expressão algébrica? Se eu chamar o comprimento de uma letra e a largura de outra letra, a área, representada por um A maiúsculo, vai ser o quê? O produto dessas letras, A vezes B. Beleza? E a área de um quadrado? Como é que fica? A área do quadrado é diferente, né? Porque os lados são do mesmo tamanho. Então, para lados do mesmo tamanho, você tem que representar por letras iguais. Então, se eu chamar de A, esse lado também vai ser chamado de A, e a área vai ser A vezes A. Beleza? Agora eu tenho um outro exercício para você. Confere comigo, ó. Observe as expressões matemáticas a seguir. Letra A, 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Letra B, x mais y mais e. Letra C, 3x ao quadrado mais 2y mais 4. E a letra D, 5 menos 1 elevado ao quadrado mais 18 dividido por 3 menos 43. Eu quero saber qual é a diferença que existe entre essas quatro expressões. A diferença é muito simples, tá? Então pense um pouquinho e me dá a resposta assim que nós voltarmos.
a diferença que existe entre essas 4 expressões é muito simples. Dá uma olhada. Na letra A, eu só tenho número. Se eu só tenho número e operação, eu tenho uma expressão numérica. Já na letra B, eu só tenho letras e a expressão e a soma, né, como sendo a operação. Então eu tenho uma expressão algébrica. Na letra C, eu tenho números e tenho letras e tenho operação. De novo, eu tenho uma expressão algébrica. E na letra D, eu só tenho números e contas, né? O mais, o menos, o vezes, o mais, o menos e a divisão e a potência. Então eu tenho uma expressão numérica. Então qual é a diferença? Olha lá. As expressões A e D apresentam somente números e as expressões B e C apresentam letras e números. Portanto, A e D são expressões numéricas e B e C são expressões algébricas. Beleza? Bem fácil, né? Agora vamos para mais um exercício. No exercício 4, nós vamos escrever as operações de forma sintética. Como assim escrever de forma sintética? Forma sintética é forma de síntese, forma de resumo, bem resumidinho, né? Bem direto. E qual que é a forma da gente transformar a linguagem usual, linguagem normal, a linguagem natural, em linguagem matemática de forma bem resumida? Só você usar letras e números, tá? Então, vamos escrever essas expressões na forma de expressões algébricas. Letra A, o quadrado do número real x. Letra B, o cubo do número real y. Letra C, a raiz quadrada do número real a. Letra D, a quinta potência do número real b. Letra E, a adição dos números reais b e c. E a letra F, a metade do número real x. Tá? Então, pensa um pouquinho, a gente já volta.
uma curiosidade bem rápida para você é o seguinte. Nesse enunciado aparece número real. Os números reais são um grande conjunto de números que juntam dois tipos de conjuntos. O conjunto dos números racionais, que você já deve ter estudado, que são todos os números que a gente consegue escrever como fração, e os números irracionais, ou seja, os números que não são racionais, ou que não dá para escrever na forma de fração. Se você juntar esses dois conjuntos de números, você tem os números reais, tá? Então pode ser qualquer um desses números, tem bastante opção para escolher, para colocar no lugar dessa letra aí, tá? Por isso que no enunciado aparece número real. Esse número pode ser racional ou pode ser irracional, beleza? Então olha lá, o quadrado do número real x vai ficar como? X elevado ao quadrado. Letra B, o cubo do número real y vai ficar o quê? Y elevado ao cubo, ou seja, y a 3. A raiz quadrada do número real a. Desenha o símbolo de raiz quadrada e coloca o a lá dentro da raiz, certo? A quinta potência do número real b. Então vai ficar b elevado a quinta, o 5 lá em cima. A adição dos números reais b e c. Então vai ficar como? b mais c. A metade do número real x. Então vai ficar x sobre 2. Tá bom? Então tá aí. Vamos conferindo, ó. X ao quadrado, y ao cubo, raiz quadrada de a, b à quinta, b mais c e x sobre 2. Tá aí as nossas respostas. Muito bem. O que nós vimos na aula hoje? Nós podemos fazer a tradução da linguagem textual para a linguagem da matemática. Para isso nós utilizaremos expressões algébricas. O que são as expressões algébricas? São expressões em que aparecem números e aparecem letras representando valores desconhecidos. Essa letra, ela pode se chamar o quê? Variável ou incógnita, beleza? Então, lembrando ali, ó, expressões algébricas representam letras e números. Os exercícios que nós fizemos hoje são exercícios bem interessantes para você repetir, para você retomar, para você refazer, tá? Então, deixe o teu caderno organizado, estude bastante, refaça os exercícios, organize as suas anotações, tente testar outras expressões algébricas, outras situações, você tenta representar usando as expressões algébricas, tá? Pense um pouquinho nessa ideia dos números reais que a gente conversou, rapidinho, né? E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!